Paz do Senhor, em nome de Jesus. Quero saudar a todos os santos que me estão a ouvir agora, em nome de Jesus. O nosso trabalho aqui é difundir a palavra de Deus para os crentes, todos os que creem em Jesus. E, como sempre, em cada difusão, nós damos um cabeçalho, um título à mensagem. Desta vez falaremos da base da verdadeira igreja. Portanto, a base da verdadeira igreja. O livro-texto está em Mateus 16, 13 a 20. 16, capítulo 16, versículo 13 a 20. E passo a ler. Versículo 13. Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém. Eu quero falar para esta palavra que nós vamos trabalhar, e ela tem algumas partes um pouco complexadas, também que criam algumas divisões até o dia de hoje, esta palavra. E uma parte que eu querei esclarecer aqui é a parte um pouco mais polêmica, que é esta confissão de Pedro e a declaração de Jesus, principalmente nos versículos 18 e 19, não é? Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, o 19 diz: e eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A questão do versículo 18, entre aqui a declaração de Jesus, que edificaria a sua igreja sobre a pedra, portanto, a pedra em que a igreja está edificada, e o versículo 19, a entrega das chaves do reino de Deus. Estas duas coisas têm sido disputadas pelas setas ou pelas igrejas, o significado desse disparo, o significado dessas duas palavras. Jesus queria saber aos seus discípulos o que é o povo, as pessoas, os seguidores de Jesus diziam que ele era realmente, a posterior os próprios discípulos, o que achavam ou diziam que Jesus era. Então, realmente, são estas perguntas que levantaram polêmica para os seguidores de Jesus até os nossos dias. Louvado seja Deus. Então, a primeira resposta que os discípulos disseram que algumas pessoas diziam que ele era João Batista, algumas pessoas diziam que Jesus era o Elias, algumas pessoas também diziam que era um dos profetas. E Jesus depois virou para eles, os discípulos, e perguntou então
e vós, quem dizeis que eu sou? Tanto a eles diretamente. E um só, o Simão que viria a ser o principal dos apóstolos, respondeu que Jesus é Cristo, o Filho de Deus vivo. Falou este título raro, né? Cristo, o Deus, o Filho de Deus vivo. Então, isso teria agradado o Senhor, e o Senhor Jesus, no versículo 17, diz que o Simão era bem-aventurado, porque não era carne e sangue que lhe revelou, mas o Pai que está no céu. Portanto, Deus vivo, Yahweh. Então, dentro desse fundamento da resposta de Pedro, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí começa a confusão. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No idioma original, em que foi traduzida esta palavra, normalmente na prática foi traduzido pelo grego, não é? Enquanto o versamento é o hebraico, não é, que a língua original usada. Aqui a língua original usada foi o grego. Esta palavra, também te digo que tu és Pedro, não é, masculino. Esta palavra, que é Petros, significa pedra, pequena pedra. No nosso caso, podemos até chamar de bloco para construção, pequena pedra. Então, tu és Petros, que é pequena pedra, sobre esta pedra. Agora, Petras, que significa, na nossa linguagem portuguesa, significa Petras, significa rochedo, ou rocha, uma rocha segura, uma rocha firme. Então, tu és pequena pedra, sobre esta, tu és pequena pedra, que é Petros, plural, ou masculino. Então, sobre esta Petra, que é rochedo ou rocha firme, edificarei a minha igreja. Em palavras mais simples, sobre o fundamento da resposta de Pedro, não é? Ele edificaria a igreja. O fundamento de Pedro dizia que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o fundamento da resposta de Pedro. Então, sobre este Cristo, que é Petras, original grego, é Petras, portanto a palavra raiz é Petras, sobre esta rocha, sobre este rochedo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vamos fazer uma análise simples aqui. Se Jesus estava a dizer que edificaria a sua igreja sobre Petros, pedra, pequena pedra, então essa igreja não seria tão forte para resistir às portas do inferno, porque seria um pequeno bloco, ou uma pequena pedra. Então realmente é infundada esta tendência que algumas seitas, algumas pessoas têm, de entender que a igreja foi edificada sobre Petros. Algumas igrejas fundamentam o seu apostolado baseando no Petros, na pequena pedra. Então Jesus não estava a dizer que edificaria a igreja sobre Petros, que é uma pequena pedra. Ele estava a dizer que edificaria sobre o fundamento que falou Petros. Fundamento que falou. Petros declarou que tu és Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. É esta razão que levou Cristo a afirmar que então a Pedro que lhe daria, não é, os 8. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra te ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Portanto, este fundamento com que Pedro falou, esta revelação que Pedro falou, é uma revelação rara.
dentre as pessoas onde Cristo pregava o Evangelho. Os próprios judeus, até os seus opositores, os romanos e os gregos, não entendiam isto, não podiam ter falado esta declaração, esta confissão de que Jesus era o Cristo. Portanto, então ele diz que tu és Petros, és uma pequena pedra, ou pedra. Então, sobre esta pedra, que é Petras, a referir-se a ele, Cristo, edificarei. Então, aqui o significado original desta interpretação é sobre a declaração do Pedro. Jesus edificaria a sua igreja. Qual é a declaração de Pedro? A declaração de Pedro é o próprio Cristo, é a própria rocha. Então, a igreja está edificada sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Nunca, em nenhum momento, esteve edificado sobre homens. Ainda que essas pessoas, esses homens exercessem maior influência na sociedade, tivessem grandes culturas, realmente estas pessoas não podem ser alicerce de uma verdadeira igreja. Mas a igreja de Cristo, em outras palavras, está edificado sobre ele, Cristo. Petras. Sobre ele, Cristo. Então, é esta a tradução. E aqui, Jesus está a falar para o 19. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra seria ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Isto está a falar da autoridade apostólica da igreja. A igreja, como nós sabemos, está sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Eu quero dizer, sempre disse, até em todos os vídeos que eu estou a gravar aqui, falei que esses apóstolos não são todos os apóstolos que têm 12 apóstolos nos nossos dias, 12 apostólicos nos nossos dias. São apóstolos de fundamento, e um deles é este grande líder, o Pedro, que está aqui. São apóstolos de fundamento. Então, darei-te a chave. Vão entender que durante o decorrer da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, quando havia problemas dentro da igreja, Paulo, nas suas viagens missionárias, ele deparou muitos problemas lá, trazia os assuntos para a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos principais. Portanto, aqui temos o Pedro, o Tiago e o João, que estavam lá na igreja mãe. Então, realmente, é sobre este fundamento dos apóstolos, dos 12, mais Paulo, tanto excluindo o Judas que suicidou. Então, naqueles os 12, mais Paulo. Este grupo de homens de Deus, eleitos por Jesus Cristo, que viram o batismo de Jesus até a morte e a sua ascensão, este grupo foi eleito, separado para fazer parte do fundamento da igreja, em que Cristo é a pedra principal da esquina. Então nós podemos compreender aqui que a igreja não está alicerçada sobre os homens, ainda que sejam influentes, sobre governos, nem no tempo passado, governo do Império Romano, não. A igreja está edificada sobre o fundamento da resposta de Petros, de Petros, sim senhor. Quando ele diz, tu és Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então, resumindo, a igreja está edificada sobre Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ainda que uma igreja grande, o corpo místico de Cristo é maior, é do tamanho do mundo, mas em algumas igrejas locais há algumas infidelidades lá dentro. Temos o remanescente que compõe a igreja viva de Cristo. É este grupo que mantém a proteção da própria igreja, porque a Bíblia diz que sobre ti edificarei, sobre esta rocha, sobre este rochedo, sobre esta Petras, não é? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Nós podemos ter uma igreja, pertencemos a uma igreja local, em que há
há muitos crentes que vivem no pecado, vivem muito mal, mas há remanescente. A Bíblia, quando falava de Israel, na profecia de Isaías dizia, ainda que Israel seja como a areia do mar, não é? Ou estrela do céu, mas somente o remanescente que será salvo. O que é que estava a dizer Deus? É que existia ainda um remanescente segundo a graça, mesmo em Israel. Notamos que Israel muitas vezes teve contratempos com Deus, mas não foi destruída totalmente por causa do remanescente. Quando as 10 tribos se separaram para Samaria, dividiu-se o reino de Israel, passando a ter 2 reinos, do norte e do sul, portanto, em que permaneceram Judá e Benjamim em Jerusalém. Realmente aquelas 2 tribos tinham um remanescente lá. É esse remanescente da graça que chegou até o nascimento de Cristo e até os nossos dias. Portanto, nunca a igreja de Cristo vai se corromper na totalidade. A corrupção será para alguns, mas haverá sempre o remanescente segundo a graça. Então, este 19 fala de chaves. Chaves significa autoridade. Então, a autoridade da igreja. A igreja tem uma autoridade apostólica. Então, para que se estes responsáveis consagrados por Deus da igreja sentar no conselho, no sinédrio, a palavra grega usada para o conselho é sinédrio, o que significa ancião, sentar no conselho e determinar alguma coisa pelo Espírito de Deus, então diz que essas coisas que eles determinaram, darei a chave do reino dos céus, tudo que ligardes, estas coisas que aquele remanescente fiel, a liderança que Deus colocou pela sua onisciência, fiel, tomar uma decisão, então aqui na terra, selar essa decisão, Deus iria ouvir lá na glória e cumpriria. Nota que eles tomaram muitas decisões durante a igreja em crescimento. Tomaram a decisão de que a salvação não era exclusivamente só para os judeus da circuncisão, mas também os gentios podiam ser salvos sem a circuncisão. Esta determinação, até agora a igreja se conduz nessa determinação. O que foi determinado na terra também foi determinado no céu. O Senhor continua a escutar a igreja nessa conduta porque os apóstolos, sumos apóstolos, determinaram. Então, a igreja tem uma autoridade apostólica para tomar decisões perante as situações que estão a acontecer no mundo hoje. Tem esta autoridade, mas esta autoridade não está assentada em uma pessoa, está assentada no apostolado da igreja. Voltamos para o sistema da grande comissão. Jesus diz, ide ensinai a todas as nações, não é? A guardar tudo que vos ensinei. Portanto, as doutrinas essenciais para a vida, a guardar isso aí. Então, realmente, esta grande comissão está a dar autoridade à igreja. A igreja, ide por todo mundo pregar o evangelho. A igreja tem autoridade apostólica. A autoridade apostólica não está em certos indivíduos. Agora, o apostolado, no nosso lado, é dar continuidade, já falei várias vezes isso, é dar continuidade ao apostolado fundamentado por Cristo, realmente, e consistente no testemunho ou na declaração da confissão do Pedro. Tu és Petrus, sobre esta pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és pequena pedra, mas sobre esta rocha, Jesus indicando para si, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Indicava para si, sim, porque o testemunho, a confissão de Pedro indicava Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o Altíssimo. E na verdade, esta é a base da verdadeira igreja. A igreja não é fundada em um conjunto de pessoas mortais como nós. Não está ensaçada sobre os líderes, qualquer líder cristão
está alicerçada, é uma autoridade apostólica, essa que estava a dizer Jesus, deu-te a chave. Portanto, as situações de reforma, a reforma de certas doutrinas não é flexíveis, a reforma de certas leis não é dada por 2 e 3 pessoas isoladamente que querem mudar o quadro das coisas, mas ela só é decidida pela igreja. É decidida pela igreja, através do apostolado concedida por Jesus. Então, de dar a chave, o que determinar, o que está a dizer. Nós, por exemplo, não podemos dizer agora, por exemplo, o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se aparecer um ministro, agora dizer que não, nós vamos cortar, são muitos nomes, aí vamos só batizar em nome de Jesus, deixar os outros nomes, não é necessário. Isso não vai funcionar porque é uma determinação apostólica. Realmente. E muitas outras doutrinas, não são definidas por um grupo de crentes que reuniram num conselho para determinar. Agora eu estava a dizer para certos irmãos que, olha, não se faz uma doutrina só porque há 1 ou 2 versículos na Bíblia. Doutrina, ela é baseada num conjunto de informações. Então, doutrina é algo afirmativo e positivo. Doutrina, por exemplo, por que as pessoas devem casar antes de formar família? Isso é doutrinário. Isso é doutrinário. Se as pessoas formam família sem casar, então essas famílias ficam infrutíferas, ficam sem não é um padrão de uma sociedade. Então, realmente não podemos ensinar ninguém desse tipo de famílias. Então, determinou-se que quando as pessoas querem formar família, devem passar por casamento. E realmente a isto também determina-se que as pessoas devem, portanto, obedecer os seus progenitores. Determina-se que estas doutrinas flexíveis, também básicas, fundamentais, são fundamentais. Elas devem ser transmitidas de geração em geração. Tem que ser a tradição da própria base espiritual e legal de Cristo. Então, Jesus não estava a outorgar esta autoridade a Pedro. Portanto, Pedro não é sim exemplo de alguma liderança, portanto, particular. Mas Pedro, Jesus não colocou a igreja sobre Pedro. Mas Pedro fez parte dos primeiros apóstolos, realmente, e teve a liderança, a graça da liderança, e pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus diz que não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está lá no céu. Realmente, o Pai, através do Espírito Santo, revelou a Pedro. Pedro foi revelado, porque estava tantos ali, como não era sozinho, ele tinha os seus companheiros, mas ele declarou, foi uma coisa espontânea e profunda. Tu és Cristo, não deixou nenhuma margem de dúvida, tu és Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então, Jesus, como respondeu muito bem, sobre este fundamento da resposta, ele diz que então, tu também és Petrus, não diz que és Petras, não és rocha, mas tu também és bloco. Sabem também que a própria carta de Pedro, no outro lugar, diz que nós somos como pedras vivas, estamos a ser edificados para o corpo espiritual. Não, nós somos pedras vivas, não é Petros vivas, é Petras vivas, pedras vivas, o que significa somos pequenas pedras, estamos a ser edificados, mas são vivas por causa desta confissão. Vivas porque aceitamos Cristo. Então, todos os homens que aceitam Cristo são constituídos como pedras vivas e estão a ser edificados para o santuário de Deus, que é a igreja. Então, a igreja, por isso, vence, porque ela não está edificada sobre uma pequena pedra, mas está sobre um rochedo. E que Deus de Abraão, Isaac e Jacó faça os irmãos entender esta mensagem. A igreja, ela é poderosa, porque está sobre um bom fundamento, um fundamento inabalável, um fundamento que não pode ser confundido, um fundamento real. E realmente Jesus próprio disse que edificaria a igreja dele sobre o rochedo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja
e as portas do inferno. Quer dizer, o que são as portas do inferno aqui? São todas as forças externas que querem acabar com a igreja, todas as forças satânicas, até movimentos políticos. Nós sabemos que há alguns políticos que realmente se opõem à igreja, não é? A política, há bocado eu vi que na Bolívia está a se combater a igreja, na prática eles já não têm direito de falar a palavra de Deus. É um vídeo que eu assisti aqui mesmo no YouTube. Então eu queria dizer que na prática as forças que lutam contra a igreja são principados e potestades. Diz aqui, as forças do inferno, são designadas aqui forças do inferno, são todas as forças que estão contra a igreja de Cristo. Não estou a falar igreja-templo, estou a falar do corpo místico de Cristo. Estas forças que estão contra a igreja, lutando contra a igreja, Jesus declarou, não prevalecerá contra ela. Então ela não pode estar sobre Pedro, porque Pedro era um homem mortal. Pedro cometeu alguns problemas também de dúvida, depois, antes do batismo com o Espírito Santo, até rejeitou o próprio Senhor Jesus. Mais tarde, ele, depois de ser revestido com poder, trabalhou muito, não é, em prol da igreja de Cristo até a morte. Então sabemos também que pela tradição ele foi crucificado, tanto pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, não apenas para o ar, para não ser como seu Senhor, uma humildade tanto acentuada. E realmente esta posição da igreja é correta, esta posição de ser então uma igreja que as portas do inferno não podem tocar nela, ou não pode acabar com a igreja. Algumas pessoas que apostataram da verdadeira fé podem ser eliminados, aqueles que não são a igreja, mas a igreja viva de Cristo, ela é inabalável. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe. Mas como é que nós podemos pertencer à igreja de Cristo? Aceitando Cristo, sim Senhor, aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Se tu aceitas o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então fará parte desse grande corpo místico de Cristo e ninguém vai te mexer de qualquer jeito, porque nós temos armas da justiça que é oração, jejum e todas as armas de Deus, toda a armadura que está em Éfesos 6 está em nós, toda a armadura está a nosso favor para combater contra todos os inimigos da igreja. Então a igreja não pode ser colocada embaixo, a igreja não pode fechar. Eu já falei para as pessoas que a igreja não pode fechar como um comerciante que, dada altura, tem problemas econômicos, tem que fechar o estabelecimento porque não tem mais dinheiro. A igreja não entra por esta crise, porque a igreja é de Cristo e está edificada sobre a rocha. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente e vos abençoe. Aqueles que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador podem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, confiantes que a igreja nunca vai ser derribada pelas forças infernais, porque está edificado sobre a rocha, sobre Petras. Deus abençoe rica e poderosamente. Então, esse jogo de palavras, essas duas palavras, está em jogo Petros e Petras, em grego. Petros significa pedra e depois Petras significa rochedo ou rocha. Então é que complicou certos tradutores, outros certos intérpretes chegaram a confundir aqui nessa escritura que estava a se referir, quando falava sobre esta Petras, estava a se referir a Pedro. Então como é que na mesma frase aparecem as duas palavras, por exemplo, no gênero diferente? Então, ok, Petros está no masculino e Petras está no feminino. Tu és Petros, mas sobre esta Petra. Pensa bem nisso. Tu és Petro, mas sobre esta Petra. Então, tu és Petro, mas sobre este Petro. Então, mas não está assim. Então, tu és Petro sobre esta Petra. Então, diferenciando a pequena pedra e o rochedo. Meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, vos abençoe rica e poderosamente e que sejam prósperos este domingo e dê-vos, Senhor, toda sorte de bênção ao escutar esta mensagem e mudar da mentalidade e da forma de interpretação dessa escritura para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.